Dizer que o PT é contra o impeachment é de uma insanidade. A pessoa que fala que o PT é contra o impeachment poderia perguntar por que o Lira não coloca em votação. Não é a Gleice Hoffmann que pode colocar em votação. Ela está magrinha de tanto gritar impeachment fora Bolsonaro. Eu estou achando até que ela tem que tirar um descanso para ela engordar um pouquinho e deixar os outros que acham que o PT não quer impeachment gritar. Porque o PT não precisa, sinceramente, é o único partido político que não tem que dizer que quer o fora Bolsonaro e que quer o impeachment. Agora, o presidente da Câmara tem mais de 130 pedidos e poderia colocar um em votação. Bom, tá aí o Lula se fazendo de sonso com o seu velho cinismo que vai, se ele retornar ao poder, prevalecer mais uma vez no poder executivo do Brasil. Obviamente que ele não quer o impeachment, ele está dizendo que dizer isso é uma insanidade e tal. Não tem nenhuma atitude correspondente. Nem ele mesmo foi à manifestação pelo impeachment de Jair Bolsonaro. Ele não colocou aí as centrais sindicais junto com o MST e tal na rua, para ficar na rua sem parar até Jair Bolsonaro ser empichado, como os petistas já fizeram, quando realmente eram oposição, de uma oposição que quer a derrubada pelos meios legais, que seja, do governo de turno. Ele não bota lá toda a sua tribo para fazer todas as atitudes que seriam correspondentes a um verdadeiro desejo genuíno, autêntico, de impeachment de Jair Bolsonaro. Ele está lá tendo reuniões em Brasília, inclusive com a turma do Centrão, que é a turma do Arthur Lira, em vez de cobrar o Arthur Lira, inclusive publicamente, a respeito do impeachment. Ele dá ali a declaração dele, arranca umas risadinhas da claque e tal, fala para a imprensa amiga, que sempre, obviamente, ele ajudou a abastecer, e ele não cobra, repito, publicamente o Arthur Lira. Por que ele não vai lá fazer um tweet incisivo, mostrando o absurdo que é, numa visão de quem quer o impeachment, que o Arthur Lira não paute o impeachment de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados? Ele não vai, ele não fez isso. Ele está lá conversando nos bastidores, porque ele quer, obviamente, e vários membros da sua claque já defenderam isso em público nas redes sociais, enfrentar o Jair Bolsonaro, desgastado, derretido. Só que Lula é assim, ele fala uma coisa e faz outra. Muito parecido nesse ponto também com Jair Bolsonaro. Quando ele fala em reconstruir o Brasil, vai ser com o quê? Com as empreiteiras da Odebrecht, aquelas que tinham contas de propina de petistas? Vai ser com a OAS, a turma do Léo Pinheiro? Então, é um amontoado de declarações cínicas, que são o padrão, né, do lulismo. Eu queria chamar a atenção aqui para outras coisas que ele está falando. Houve uma declaração no Twitter a respeito de terceira via, que ele disse assim, abro aspas, as pessoas precisam saber que para chegar no segundo turno precisa disputar o primeiro. Acho que tem que ter quantas vias quiserem. É importante, os partidos existem para isso e não para serem cooperativas de deputados. Fecho aspas. O que isso mostra? Que o Lula quer a terceira via fragmentada. Ele quer muita gente na terceira via, ele tem aliados em Brasília para botar candidato aí só para perder. Só para fazer número e gerar maior fragmentação. Vamos ver se o Rodrigo Pacheco, por exemplo, que está sendo aventado como candidato, se ele realmente vai ser um candidato, e se for um candidato, se vai ser um candidato de oposição ao lulismo e ao bolsonarismo, que ele nunca foi. Se ele fosse um candidato que fizesse uma campanha, começasse a falar bem de repente, nossa, seria realmente interessante. Mas não falou até aqui. Pelo contrário, foi eleito presidente do Senado com apoio dos lulistas e dos bolsonaristas. Então o Lula quer, como estou falando há meses nesse programa, a terceira via fragmentada, para que ele vá para o segundo turno com o Bolsonaro derretido. O resto é conversa fiada para boi dormir e para otário acreditar. Aí você tem também o suposto recuo dele em relação a regular os meios de comunicação no Brasil, né? Porque pegou mal a declaração dele, ele estava jogando parado. Só no desgaste de Jair Bolsonaro, tem o recall e tal, aí tem gente que acredita que só o Lula ganharia do Bolsonaro, então na pesquisa de intenção de voto, diz lá o nome dele e ele fica em alta.
Aí, de repente, ele vem a público e fala umas barbaridades, defende a ditadura cubana e tal, aí o pessoal lembra quem ele é e tal, isso gera um desgaste, rapidamente para de falar nesse assunto e fala em regular os meios de comunicação, também tem um desgaste, porque isso remete à censura, aí vai mudando de tom, não, mas veja bem, não é a regulação que houve no país tal, no fundo é o padrão inglês e não sei o que, aí continua pegando mal, aí ele vai e recua. Não, é preciso debater, vamos deixar, isso é função do Congresso, vamos deixar para o Congresso, que não é o recuo completo, ele sempre quis regular a imprensa, ele quer amordaçar a imprensa. Eles faziam lista negra de jornalistas independentes, eles tentavam deportar correspondentes que trazia informação incômoda, e eles financiavam toda uma claque de blogs sujos para atacar os seus adversários e para disseminar as narrativas do partido. Financiava com dinheiro dos outros, financiar com verba pública. Sem critério técnico, sem transparência, só foi descoberto pela Lei de Acesso à Informação depois de anos de governo, quando o jornalista foi atrás até o fim. E eu ajudei a repercutir, fui processado por um deles, perdeu por unanimidade para mim na justiça. Então o meu combate aqui em relação à claque bolsonarista, à claque petista, é de muito tempo. E o desejo do Lula de amordaçar a imprensa, de regular meios de comunicação, é de muito tempo. Isso vem de 2004, antes do estouro do escândalo do Mensalão, quando eles queriam fazer o Conselho Federal de Jornalismo. O que hoje, quem assistiu ao programa ontem, sobre a tentativa de instrumentalizar politicamente o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, para tirar a independência do Ministério Público. Qual é aquele esquema? É você dar poderes ao CNMP, escolhido em seus conselheiros pelos próprios políticos. Então, os políticos escolhem os membros do conselho. E aí, aquele conselho tem poderes, por meio aí de uma canetada parlamentar, ele tem poderes para aniquilar uma investigação independente que algum procurador começou. O que eles querem com o Conselho Federal de Jornalismo? A mesma coisa. Você tem o soviete, né? Outro dia eu conto aqui a história disso. Mas, enfim, você tem um órgão ali que serve justamente para filtrar o que é produzido pela imprensa com um certo poder sobre a imprensa. E aí você, em nome da democratização, você financia com verba pública um monte de jornais, emissoras regionais, etc. Isso aqui é tudo aliado. É exatamente o que o bolsonarismo está fazendo agora com a Caixa Econômica Federal. Aliás, foi matéria hoje de novo da revista Cruzoé. Suíte, como a gente diz no jargão jornalístico, né, uma continuidade daquilo que saiu na semana passada. Michele Bolsonaro lá pedindo financiamento para as empresas amigas e as empresas conseguindo. Então, o lulismo e o bolsonarismo, eles têm várias práticas em comum. Há algumas diferenças, mas o ódio à imprensa e a tentativa de cooptar a imprensa e prejudicar a imprensa que é independente e que se mantém incômoda ao poder, isso eles têm na maior das semelhanças.